encontra-se no Salmo 90, que nós lemos no início deste culto. Eu desejo ler este texto em uma versão diferente da nossa, que é a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. E ele diz assim: Senhor, sempre tem sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que era antes, fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã e que cresce e abre em flor. E de tarde, seca e morre. Nós, verso 7, somos destruídos pela tua ira e o teu furor nos deixa apavorados. Pões as nossas maldades diante de ti e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira, a nossa vida termina como um sopro. Nós vivemos por 70 anos. Os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflição. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio, olhando todo ele, até o 17. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Verso 15. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos destes muita tristeza no passado, naqueles anos que tivemos aflições. Verso 16. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama, verso 17 e último versículo, sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Senhor nosso Deus e bondoso Pai. É sobre o nome santo e precioso de Jesus, Pai querido, que nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Nós lemos, Pai amado, uma porção da Tua palavra, uma palavra, Deus Todo-Poderoso, que nos confronta e que nós desejamos aprender nela. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos, como introdução, nós precisamos entender, em primeiro lugar, quem é o escritor bíblico deste salmo. Às vezes, na nossa ingenuidade, pensamos que todos os salmos foram ou são escritos pelo rei Davi, mas não, né? Houveram alguns escritores bíblicos, e o Salmo de número 90, ele foi escrito por Moisés. Moisés é
quem escreveu o Salmo de número 90, o único salmo escrito por Moisés. Quais são os livros escritos por Moisés? Baixa só um bocadinho para mim. Só um bocadinho. Precisa pagar. Isso. Moisés, ele escreve, além do Salmo 90, ele escreve outros 5 livros, que nós chamamos de Pentateuco. Quem me ajuda a contar? Gênesis. Estou vendo não. Gênesis. Glória a Deus. Moisés, então, meus amados, ele vai escrever a respeito daquilo que Deus fez, e a gente já pregou aqui, daquilo que Deus ainda iria fazer, porque ele recebeu revelação do Espírito Santo. Ele não só escreveu o que ele viveu, mas ele escreveu algumas coisas que ele não viveu, e que o povo de Israel vai viver anos adiante dele. Mas o que nós precisamos entender bem, a título de introdução, para a gente começar a trabalhar com o Salmo número 90, é que a vida deste homem, ela é pautada em 120 anos. Moisés vai viver 120 anos em 3 ciclos, 3 etapas. A primeira etapa, ela está relatada no livro do Êxodo, no capítulo de número 2. Ali no capítulo de número 2, logo nos primeiros versículos, basicamente nos versículos 1 até o versículo número 10, nós vamos encontrar ali que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher também da tribo de Levi, e eles tiveram um filho. Este filho não é o primeiro filho do casal, ele é o terceiro filho do casal. Mas, conforme nós conhecemos e aprendemos, no decorrer da nossa vida cristã, nos discipulados, na escola bíblica dominical, no culto de ensinamento, nós aprendemos que o povo, ele está cativo lá no Egito. O povo que está cativo, quando acontece o nascimento de Moisés, eles vivem um momento diferenciado, porque diz a palavra de Deus que o povo cresce demais da conta. Deus dá uma fertilidade sobremodo às mulheres hebreias, ou as mulheres dele, do povo dele. Mesmo vivendo em escravidão, o povo está crescendo demais da conta. E aí, aquele que está governando o Egito naquele momento, aquele faraó do momento, ele resolve que precisa parar o crescimento do povo hebreu. E aí a ordem é que todos os meninos sejam mortos. É interessante, já estou paralelando, que lá na frente, no tempo de Jesus, o grande rei Herodes, ele vai também dar uma ordem para que mate os meninos. Mas, nos atendo aqui, a ordem é: joguem para os crocodilos no rio Nilo. Jogar, meus irmãos, as crianças no rio
significava que eles estavam sendo sepultados no rio. Mas nós conhecemos bem a história, porque Deus dá estratégia para salvar os seus. Deus houvera já projetado o que ele iria fazer na vida de Moisés e através da vida de Moisés. Portanto, ele vai dar a estratégia necessária. O texto bíblico vai dizer que a mãe daquele menino, tem umas crianças aí que sabem o nome dela, como é que chama mesmo a mãe de Moisés? Vocês loucos, tem que saber o nome. O Joquebede de Moisés, não? É assim, vocês loucos? Então como é que chama a mãe de Moisés? Joquebede. Deus vai dar uma estratégia a ela para que prepare uma barquinha, um cesto com todo o artifício para que aquela barquinha não afunde. Diz o texto bíblico que ela é calafetada com betume, com pinche, para que ela não afunde. É escolhido o ponto certo para colocar aquela barquinha com o menino, porque a filha de Moisés, ela vai ali. E se ela vai ali, é ali que ela precisa ver o menino. A irmã do menino se dispõe a ser a sua pajem à distância. Tem que cantar logo, né? Isso tudo é introdução e tudo é conhecido. E ela então vai estar ali, junto ou próximo ao irmão, de olhos do irmão, para que se acontecesse algum acidente ou incidente, ela pudesse socorrer o irmão. E quando o menino chora, as servas daquela princesa vão trazer a ela o menino. E logo a irmã entra em ação divina. Minha Senhora, eu conheço uma hebreia que teve seu filho tirado dos braços. Ela tem leite, se a senhora quiser. Eu chamo a ela para que possa cuidar do menino para a senhora. E aí, nós conhecemos bastante, né? Esse menino é criado pela mãe e depois devolvido à princesa. A partir do verso de número 11 de Êxodo 2, o menino é levado para o palácio. O nome é oficializado agora pela princesa do Egito. Ele vai se chamar Moisés, porque do rio eu tirei, das águas eu tirei esse menino. E ele é criado por palácio. Eu disse que ele vai viver 3 etapas. Então, a primeira etapa, meus irmãos, ela vai do nascimento, aquele período prévio com a mãe, e posteriormente entregue para a princesa no palácio, e ali permanece até os 40 anos. 120, já tiramos 40, sobraram 80 anos. 40 anos no palácio, aprendendo. 40 anos no palácio, aprendendo para ser alguém. Ele foi ensinado, meus irmãos,
na melhor de todas as escolas daquele tempo. Egito era sobremodo importante. A ciência era sobremodo, né, desenvolvida para aquele tempo. Aleluia. Nós vamos ver lá na frente que eles tinham carros de guerra. Para aquele tempo, meus irmãos, era algo, né, espetacular. E esse moço permanece 40 anos ali, aprendendo a ser alguém. Com 40 anos, a partir do verso número 11, ele já, a Bíblia diz que ele já está grande, ele já está crescido. Aproximadamente essa é a idade que Isaac dava a ele a esposa para formar a sua família. Era a idade, a maior idade de um moço naquele tempo. Não eram os nossos 18, mas eram 40. E agora, com 40 anos, ele sai do palácio. Aquele moço que é preparado para também, né, fazer parte dos que governaria o Egito, porque filho da princesa é príncipe. Mas ele, vendo ali uma batalha entre seus irmãos, ele interfere, ele acaba por matar, aliás, o egípcio, né, que está lutando contra um dos seus irmãos. Ele acaba matando o egípcio. E ele é denunciado logo depois por um dos próprios irmãos dele. E ele foge. E ele vai para o deserto. E ele vai passar 40 anos no deserto, aprendendo. 40 ele aprendeu a ser alguém, né? Aprendendo a ser ninguém. Aprendendo que ele não era ninguém. Que ele não, né, poderia, não mal não, tá? Usufruir daquela toda a sabedoria que ele obtivera lá no Egito. Mas nada, meus irmãos, acontece sem a permissão de Deus. Até porque este moço é um moço escolhido por Deus. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no primeiro capítulo, nós vamos entender isso e nós às vezes torcemos o nariz, né? Somos predestinados, ou seja, escolhidos. Ele nos escolheu antes da formação, meus irmãos. Esse moço é exatamente este retrato. Ele, escolhido que fora, agora vai estar caminhando pelo deserto e até encontrar aquela que seria a sua esposa. Quem sabe o nome? Zípora, tem alguém aí? Atento, Meriano. Ele vai encontrar Zípora, que está, né, ali cuidando dos animais do seu pai Jefté. Ou não é? E aí ele é levado, é apresentado, porque ele defende aquelas moças, ele serve água para os animais daquela moça, e ele acaba recebendo aquela moça em casamento. E permanece 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas com toda a sua sabedoria. Mas não imaginava ele que esta sabedoria, ela sim seria de grande valor para ser um legislador de um povo eleito, de um povo escolhido, de um povo predestinado para andar segundo o querer de Deus. Os outros 40 anos que
40 com 40 anos, chegou a 80, né? Os outros 40 anos, ele vai agora aprender a viver na dependência de Deus. Porque os primeiros 40, ele deu na dependência lá de Faraó e toda a sua estrutura. Os segundos 40 anos, ele viveu com o seu nariz empinado, porque ele achou que ele podia fazer as coisas por ele mesmo. E aí, como diz lá nas Minas Gerais, ele deu com burros d'água. E aí ele se tornou errante do deserto e foi ser pastor de ovelhas. Mas agora nós viramos a página do livro do Êxodo e nós encontramos, na verdade, no finalzinho do capítulo 2, diz que Deus morre Faraó. E Deus ouve o gemido daquele povo. Para quem é hebreano, somos sabedores que ali já tinham se passado 430 anos de cativeiro. E depois de 430 anos, Deus ouve o gemido do povo. Aleluia. Demorou? É por isso, agora já foi lá o Salmo 90, que ele vai dizer que 1000 anos é como virar uma noite. Faz diferença para Deus. A minha postura faz diferença para Deus. A sua postura faz diferença para Deus. Mas o tempo não. Porque o tempo para Deus é eternidade. Deus é eterno. E nós somos passageiros. Estou de novo no Salmo 90. A vida do homem, estou lá no verso 10 já, vai a 70 anos, se tiver vigor, 80. Depois disso é cansaço e enfado. E os dias passam rapidamente, e nós vamos. Nós somos finitos. Deus é infinito. Se nós pegarmos o tempo do nosso jeito, um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, um século, um milênio. Se eu lá com 1 milênio de anos, eu tirar um dia, ele não é mais 1 milênio. Mas isso para minha contagem, para a tua contagem, para a nossa contagem. Mas para a eternidade, se eu tirar 1 milênio, continua a eternidade. Porque a eternidade é infinita. Então, para o nosso Deus, não importa que o que eu e você estejamos passando dure muito ou pouco. Eu preciso me posicionar para mim chamar a atenção do meu Deus. Como é que eu faço isso? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não é assim? Se eu consigo glorificar nos momentos de dificuldade, Ele me atende. Por isso eu li todo o Salmo 90. Porque chega em determinado momento, além do verso 12, que ele vai dizer assim: Senhor, as aflições têm sido sobremodo. Dá para o Senhor dar uma aliviadazinha? Dá para o Senhor trazer um cadinho de alegria? Não é assim que nós fazemos? Ou deveria fazer, porque se não faz, né? Ou se não fazemos, estamos perdendo tempo. Porque Deus, Ele ouve os nossos clamores. Glória a Deus.
Aleluia. Ele atende o nosso pedido. O que ele manda Jeremias falar? Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e eu vou anunciar coisas que você nem imagina. Eu vou derramar coisas, bênçãos na tua vida que você nem imagina. Mas muitas vezes nós preferimos murmurar. Nós preferimos, andar na contramão. E contramão provoca colisão. Queridos, não existe nenhum problema de nós conversarmos com Deus, de nós pedirmos a Ele e apresentarmos para Ele: Senhor, o Senhor conhece a minha estrutura, Pai. Eu já estou no último furo do cinto. Me ajuda aí, porque eu já não estou suportando mais. E Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pois então, meus irmãos, quando chega lá no capítulo 31 do livro do Êxodo, ele chama o seu moço. Como é que ele chama? O moço dele? Josué, Ele chama Josué. E ele diz para Josué assim: olha, Josué, eu já sou de 120 anos. E Deus já falou comigo que eu não vou cruzar o Jordão. Eu não vou adentrar a terra prometida. E aí, ele dá instruções para Josué. Aquilo que nós lemos no capítulo 1 de Josué é exatamente aquilo que Moisés falara para Josué. Te espante não, Josué. Continue caminhando, Josué. Porque Deus, Ele vai te conduzir. Aleluia. Nós aprendemos aqui que nós somos finitos, mas o nosso Deus é infinito, e aquilo que eu passo para as pessoas torna-se infinita, porque eu multiplico a graça que Deus tem derramado sobre a minha vida, para que vocês recebam desta graça. Porque Ele já deixou claro, os dias são curtos. Quem sabe 120, que o próprio Moisés, ele vai viver 120. Lá no livro dos Gênesis, ele vai falar a respeito dos 120 anos, e ele vive os 120 anos. Mas, meus irmãos, depois de 80 é cansaço no pai. Depois de 80, não adianta eu passar o bastão para o pastor Sebastião, porque ele também já está chegando nos 80. O que adianta eu passar para ele? Eu tenho que passar para alguém que está com vigor, para que esse que está com vigor ajude a mim, pastor Sebastião. Se fosse hoje aqui, pastor Sebastião, o meu sucessor não é o senhor, é que te entristecer, não. Porque eu e o senhor estamos lado a lado. Se fosse hoje aqui, quem seria o nosso sucessor? Para ele me deixar aí, porque ele é jovem. Queridos, o que Deus nos ensina é que nós precisamos formar discípulos. Nós precisamos formar homens e mulheres que vão nos substituir. Porque possa ser, e eu creio que vai ser assim, e eu já brinquei muito com vocês, que eu vou viver até os 120, mas a debilidade natural do corpo humano, ela faz com que haja um desgaste, e aí chega uma hora que, se não tiver alguém para me ajudar, não adianta eu pegar
né, o cajado, eu pegar a batuca, né, e dizer assim: olha, esse cajado é meu e ninguém tira de mim. Adianta alguma coisa? Eu vou fazer o que com esse cajado? Eu preciso ter vigor para quando Deus disser para mim, igual disse para Moisés, lá no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15, o que Deus disse para Moisés? O que você faz com esse cajado na mão? Estenda e diga ao povo que baixe. E ele tinha força para estender e dizer ao povo para baixar. E andar mais 40 anos junto do povo. Embora ele não vá entrar na terra prometida. Depois que Moisés, ele nomeia o seu sucessor, ainda no livro do Êxodo, se não me falha a memória, no verso número 33, ele vai fazer o seu último cântico. Ele vai glorificar a Deus por tudo aquilo que Deus fez na vida dele e através da vida dele. E é por isso, irmãos, que ele escreve este salmo que traz vigor para as nossas vidas. Senhor, tu tens sido refúgio, ou nosso refúgio, de geração em geração. Senhor, tu tens estado conosco, de geração em geração, nos dando guarida. Os 40 anos finais, nós conhecemos, né? 40 anos de uma caminhada no deserto, e agora também nós entendemos por que ele fugiu do deserto. Por que ele foi aprender a ser ninguém no deserto? Por que ele pastoreou ovelhas? Porque ele ia pastorear 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças e aquele milheiro de animais que estavam indo com eles. Acha que isso é tarefa fácil? Acha que ser pastor é tarefa fácil? Aqui, se a gente fizer uma continha bem light, 600.000 homens. Se ele tiver mulher, né, como diz lá em Minas Gerais, já virou 1.200, né? Se ele tiver um filho, já virou 1.800.000. Fazer uma conta por baixo, 2.400.000 pessoas andando no deserto. Eu disse aqui que os últimos 40 anos dele era aprender a viver na dependência de Deus. Porque quem é que mandava comida? O maná? Era Deus. Quem é que aliviava o sol dando uma nuvem? Deus. Quem é que aquecia as noites? Porque deserto é frio que ninguém aguenta. É Deus. Quem é que manteve a roupa e o calçado deles? Porque diz que não envelheceu. Foi Deus. Viver na dependência de Deus. Por isso ele escreve: Senhor, o Senhor é nosso refúgio de geração em geração. Foi lá e é aqui, irmãos. Você acha que nós estamos de pé por quê? Deus, irmãos. Tira Deus da minha vida, da tua vida, para ver o que é que nós nos tornamos. Para começo de conversa, como nós pregamos no culto passado, nós nos tornamos animais, né? Porque o homem sem Deus, ele é, né, animal, todos nós somos racionais, né? Mas quando tira Deus, a razão some, né? Porque é eu e eu. Aí eu mato, eu estupo, eu roubo, eu faço tudo, porque é eu. Quem é que faz assim? É um animal irracional, que muitas vezes é mais racional que nós. Que pelo menos cuida dos filhos.
E quando o homem não tem Deus, o que a mulher faz? Ou ela aborta, ou ela joga na lixeira. Isso é exemplo do homem sem Deus. E Moisés está dizendo: o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza. E isso acontece de geração em geração. O Senhor permanece conosco de geração em geração. E ele encerra, que eu tenho que encerrar, ele diz: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aqui tem que encerrar, né? Primeiro, eu preciso da graça. Sem a graça de Deus é impossível viver. E aí vai embora. Obrigado por você ter entrado aí, mas nós não sabemos nessa. Sem a graça de Deus, meus irmãos, nós não somos nada. Mas ele diz assim: derrama a tua graça. E quando o Senhor derramar a tua graça, o Senhor confirma as obras das nossas mãos. Ele está dizendo aqui para mim e para você: larga de ser preguiçoso, porque é preciso que as minhas mãos, que as tuas mãos, elas trabalhem e deem resultado. Isso em todos os âmbitos se diz respeito à obra de Deus. Então, né? Não há o que discutir. Quando eu quero algo, eu preciso me empenhar em algo. Fui hoje lá, né, na reforma da bênção do Francis Ley, ele está ali, vai dormir, tadinho, está cansado, né? Não tem muita coisa lá não, mas está cansado. Brincadeira, Deus. Mas funciona assim. Eu conversava com a missionária Adriana, ela, né, falando com ela a respeito, né, de uma situação que eu ouvi, né, para adquirir a casa própria. Ela disse assim: meu irmão, ele se largava do serviço e 5 horas da tarde ele já estava já na obra dele, junto com a mulher dele, e eles trabalhavam até, né, 9, 10 horas da noite. E naquele tempo ainda não tinha facilidade, segundo ela, né, da iluminação naquele lugar. Então cortava bambu e fazia aquele farol para iluminar. Embora na casa própria. A obra das minhas mãos, ela traz resultado com a graça de Deus. Está ali o Marcelo. Trabalha no mercado. Acabou a reforma, Marcelo? Está quase acabando. Ele trabalha no mercado, larga do mercado. Que hora que ele vai fazer reforma na casa dele? É de noite. Queridos, não estou aqui te chamando, né, para você voltar à escravidão, não. Mas eu estou convocando uma milícia de homens e mulheres que se compromete com a obra de Deus. Uma milícia de homens e mulheres que se dispõem a viver bem os seus 70, 80, 120 anos, produzindo, e quando chegar a hora que nós possamos passar a nossa batuta para que outros dê continuidade. E o dia que falarem de mim, o dia que falarem do pastor Sebastião, o dia que falarem do pastor Walter, os 3 aí, vão dizer assim: olha, aqueles homens deixaram um legado. Mas aí tiveram o presbítero Jair, tiveram o pastor Paulinho para dar continuidade, e tantos outros, né? Diácono Gilmar, diácono, né, Francis Ley, diácono Isaías, que já está quase junto com os velhinhos, né? Diácono Hélio, que junto com os velhinhos foi, porque está regulou a idade. Queridos,
Nós precisamos deixar legado. Nós precisamos aprender a viver na inteira dependência de Deus. E precisamos ser gratos a Deus. Derrama a tua graça. E com as nossas mãos nós teremos força para fazer. Amém? Queridos, chegamos no final do nosso culto. Durante a semana nós continuamos aprendendo o que é culto racional. Aprendendo e aplicando. Vivendo. Porque se a gente aprender e não aplicar também, vai adiantar de nada. Terça-feira nós estaremos firmes aqui na sede com o culto nacional. Quinta-feira no Cristo Alegre. Sexta-feira no Sossego 2. E aí vamos fazer uma propaganda. Não sei como fala, de site, como chama isso? É isso mesmo, nesse classe é isso mesmo. Nós, na sexta-feira, teremos o evangelista Bruno Libano. Eu estou fazendo propaganda, não é para engrandecer o homem, não. É porque o homem é usado por Deus, irmão. O homem, né? Deus tem usado com sabedoria na palavra. Então, vamos estar presentes lá. E no sábado, né? Nós de novo no Sossego 2, né? No encerramento da festividade. E o nosso pastor Paulo Eduardo vai ser honrado ali, né? No próximo sábado. Por último, se você prestar atenção, né, na quinta-feira nós estaremos lá na igreja presbiteriana. O pastor Guilherme vai estar pregando lá. Quinta-feira, para quem não sabe, é Dia Internacional de Ações de Graças. E nós, né, estaremos pregando lá na igreja presbiteriana da Casa Amarela. Tem que falar da Casa Amarela, que nós temos a outra presbiteriana do Brasil aqui pertinho de nós. Estaremos lá com o pastor Paulo Comigo, uma membresia daquela igreja pregando. Se alguém se dispor aí junto com o velhinho, está, né, convidado para estar aí conosco, estando lá, né? A diaconisa Gilmara está convocada, né? Porque ela é assessora de imprensa, não tem jeito, tem que ir, né? Porque tem que registrar. Vamos ficar de pé? Vamos estar orando com o presbítero de Jair, recebendo a bênção com o pastor Sebastião. Oremos, irmãos. Poderoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer a Ti, ó Pai amado, pela Tua palavra, pelo ensinamento do Deus querido que recebemos nessa noite. Senhor, que possamos colocar em prática, Senhor, tudo que nós aprendemos. Ó Deus, eu te peço, Senhor, bem levar os Teus filhos em paz e segurança. Dá livramento, Senhor, nessas estradas, ó Pai amado. Dê uma noite tranquila e abençoada, uma semana debaixo das Tuas gloriosas e potentes mãos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação da Espírito Santo de Deus se aposa sobre cada um de nós. Todos vamos dizer amém. Eu, você, nós tomamos posse da vitória em nome de Jesus. Nas palmas. Está encerrado o culto desta noite. Orar as crianças. Glória a Deus.